Olá pessoal! Hoje iremos abordar um filme intrigante, chamado Um Método Perigoso. Então já deixa o like e se inscreva para nos ajudar. Atenção, esse conteúdo possui spoilers. Na cena de abertura, somos apresentados a uma mulher chamada Sabina Spielren, que sofre de instabilidade mental. Ela fica facilmente irritada e frustrada com as menores coisas. Como resultado, ela é levada para Burgosli, um renomado hospital psiquiátrico em Zurique, Suíça, em 1904. Mais tarde, é revelado que Sabina é diagnosticada com um caso típico de histeria e vai iniciar o tratamento sob os cuidados de um médico suíço chamado Carl Jung. Durante a primeira interação, Dr. Carl se posiciona atrás de Sabina e percebe sua dificuldade em responder perguntas, caracterizada por sua gagueira frequente. Na manhã seguinte, Carl dá um passeio com Sabina na floresta e durante isso descobre que ela possui uma habilidade extraordinária: antecipar as palavras das pessoas antes que elas as pronunciem. Quando questionada sobre isso, Sabina afirma ter um anjo interior que se comunica com ela em alemão e a ajuda a prever as coisas. Ao ouvir isso, o Dr. Carl sugere que seu talento seria valioso para seguir carreira na medicina, assim como ela sonha fazer. Enquanto os dois continuam conversando, Sabina deixa cair o casaco no chão, fazendo com que o Dr. Carl para pegá-lo e tirá-lo usando sua bengala. Surpreendentemente, isso irrita Sabina, e ela rudemente diz a ele para parar. Vários dias depois, Carl descobre que Sabina é na verdade uma mulher bem educada, formada em medicina. Percebendo seu intelecto e vitalidade, ele concede a ela a oportunidade de auxiliá-lo em seus experimentos. Sabina não consegue acreditar que vai trabalhar com um cientista tão renomado, então aceita sem hesitar. A cena então muda para a esposa de Carl, Emma, que recentemente deu à luz uma linda menina. Empolgado com a mesma coisa, Carl visita a enfermaria para ver seu recém-nascido. No entanto, ele percebe a infelicidade de sua esposa porque ela esperava dar à luz um filho homem, como havia prometido. Em resposta, Carl consola Emma, incentivando-a a não ter pensamentos tão irracionais. Em meio a esses acontecimentos, Carl e Sabina continuam suas conversas, durante as quais ele revela a causa raiz de sua condição. Ele explica que os problemas de Sabina começaram quando seu pai abusivo a humilhou. Ele costumava puni-la pelas costas e obrigava-a a beijar suas mãos. Isso realmente despertou Sabina e ela começou a buscar qualquer forma de humilhação. Até mesmo o ato de Carl bater em seu casaco com a bengala havia provocado nela excitação. Com esta revelação significativa, o Dr. Carl marca uma reunião com o Dr. Sigmund Freud, um renomado médico austríaco, a fim de discutir seus pacientes e determinar o caminho mais eficaz para a sua recuperação. À medida que os médicos conversam, eles começam a compartilhar seus pontos de vista e a analisar uns aos outros, levando a uma longa discussão que se estende por 13 horas ininterruptas. Apesar disso, os meninos não estão cansados e decidem se conhecer em breve. Mais tarde, Carl conhece Sabina e conta a ela sobre sua conversa com o doutor. À medida que a conversa se desenrola, os dois descobrem interesses em comum e ficam muito mais próximos um do outro. Um dia, o Dr. Freud precisa fazer uma viagem de negócios urgente, então ele escreve uma carta para Carl, solicitando-lhe que cuide de um paciente chamado Dr. Otto Gross, um psicanalista instável conhecido por seu brilhantismo e tendências mulherengos. Na carta, o Dr. Freud fornece todos os detalhes sobre Otto, inclusive o fato peculiar de ele recorrer à mordida quando fica com raiva. Pelo bem da amizade deles, Carl obedece sem qualquer hesitação. Ele então participa de uma sessão com Otto, na esperança de usar seu método terapêutico de conversação para ajudar o paciente. Durante isso, Otto revela sua natureza luxuriosa, gabando-se de suas inúmeras amantes e dos filhos que teve com elas. Ele também aconselha Carl a ter casos extraconjugais. Segundo Otto, ter múltiplos parceiros mantém a pessoa em forma e saudável, enquanto ter apenas um causa dor de cabeça. No dia seguinte, Sabina auxilia Carl ativamente em sua pesquisa e até conta algumas piadas para mantê-lo atualizado. Na verdade, ela começou a se recuperar de sua condição mental. Por outro lado, a mente de Carl volta às palavras de Otto. Ele se pega olhando para Sabina por um tempo, mas de alguma forma consegue manter o controle sobre seus impulsos. Naquela noite, Carl tem outra sessão de terapia com Otto. Este último pergunta se ele já teve relações íntimas com seus pacientes. Carl responde negativamente e faz a mesma pergunta a Otto.
Em resposta, Otto revela que manipula seus pacientes fazendo-os pensar que o desejo deles de não ter relações sexuais com ele é uma doença. Ele usa essa técnica em todas as mulheres que conhece e funciona quase sempre. Otto se gaba de ter tido relações sexuais com mais de 100 mulheres. Na manhã seguinte, Cal encontra Sabina em um parque e eles começam a conversar sobre relações sexuais. Sabina revela que não tem experiência sexual, sugerindo que este pode ser um fator que contribui para os seus sentimentos de depressão e ansiedade. Portanto, ela gostaria de obter tal experiência imediatamente. Quando o médico hesita, Sabina toma a iniciativa e o beija inesperadamente. Ela então convida Cal para ir à sua casa mais tarde naquela noite, para que eles possam ter relações sexuais apaixonadas. Mais tarde, durante a sessão de terapia, Otto incentiva Cal a ceder e realizar atos eróticos com Sabina. Já que ela quer, ele deveria dar a ela. No entanto, Cal permanece firme em sua decisão. Ele não quer trair a esposa e também reconhece o tabu de se envolver com um paciente. Mas à medida que o persuasivo Otto continua a narrar alguns dos seus encontros românticos, a determinação de Cal começa a enfraquecer. Ele finalmente sucumbe aos seus desejos quando o maluco Otto bate palmas em um trabalhador em campo aberto. Incapaz de se controlar mais, Cal corre para a casa de Sabina e acaba ficando íntimo dela. Isto marca o início do seu caso e, com o tempo, eles se envolvem em atos ainda mais vigorosos que incluem escravidão e surras. Um dia, Emma surpreende Cal com um barco enfeitado com velas vermelhas, sabendo que é algo que ele sempre quis. Ela o considera o melhor homem do mundo e menciona que ele merece tudo o que deseja. Testemunhando o amor e a confiança de sua esposa, Cal percebe que a está traindo. Como resultado, ele visita Sabina em sua residência e confessa que eles deveriam encerrar o caso imediatamente. No entanto, ela o convence a continuar o relacionamento, instando-o a puni-la, como fazia seu pai. Na cena seguinte, Dr. Freud retorna da viagem de negócios e se encontra com Cal, retomando as discussões sobre suas respectivas teorias da psicanálise. No entanto, eles frequentemente se encontram em conflito, o que prejudica a sua amizade. À medida que a discussão começa a esquentar, Freud traz à tona o boato de que Cal tomou uma de suas pacientes como amante e está tendo um coeto com ela. No entanto, este último nega veementemente a acusação. Ele afirma que está simplesmente tratando a mulher com gólio atento. Após o término da reunião, Cal percebe que não pode mais esconder seu caso, então decide encerrar seu relacionamento secreto com Sabina, deixando-a com o coração partido e arrasada. Poucos dias depois, Sabina enfurecida invade o escritório de Cal e o acusa de informar sua mãe sobre o caso deles. Ela o chama de traidor e idiota. Porém, em resposta, Cal revela que sua mãe já tinha conhecimento do relacionamento devido a uma carta anônima que recebeu. Ele informa a Sabina que agora a tratará apenas como sua paciente, desconsiderando a ligação anterior. Isso enfurece ainda mais Sabina, levando-a a pegar uma faca e cortar o rosto de Cal antes de sair furiosa. Mais tarde, ela escreve uma carta ao Dr. Freud, solicitando uma reunião para discutir o caso entre ela e Cal. Depois de ler sua carta, Freud escreve uma correspondência para Cal para perguntar sobre a veracidade do assunto, mas Cal nega qualquer envolvimento. Ele diz que Sabina está na verdade tentando destruir sua vida espalhando falsos boatos sobre ele. Devido à grande amizade, Freud acredita imediatamente e envia uma carta para Sabina. Nele, ele menciona que não pode encontrá-la no momento porque está ocupado com o trabalho. Freud também sugere que eles resolvam seus problemas sem sua intervenção. Oprimida pelas circunstâncias, Sabina visita o consultório de Cal mais uma vez, apenas para descobrir que ele está saindo do hospital. Acontece que ele está viajando para os Estados Unidos para participar de uma grande conferência. Enfurecida, Sabina castiga Cal por mentir para Freud sobre o caso deles. Ela exige que ele escreva uma carta para Freud, confessando a verdade sobre o relacionamento deles. Sabina também lembra a Cal que ela poderia ter prejudicado publicamente sua reputação, mas optou por não fazê-lo. Ao ouvir tudo isso, Cal finalmente concorda e envia uma carta ao seu amigo austríaco, revelando toda a extensão da verdade. Quando Freud lê a carta, ele se sente traído, mas não chocado. Ele simplesmente escreve uma carta para Sabina, pedindo desculpas e expressando admiração pela forma como ela resolveu o conflito.
A cena corta para alguns anos depois, quando Sabina viaja para a casa de Cal na Suíça para colaborar em sua dissertação. Enquanto trabalham juntos, eles se lembram de seu passado lascivo, onde tiveram relações sexuais em vários locais, como o quarto de Cal, o hospital psiquiátrico e até mesmo o barco. Então, eles decidem adicionar outra memória à lista tendo coetus. Posteriormente, Sabina compartilha sua decisão de deixar Zurique após concluir a graduação e se mudar para Viena. Isso deixa Cal emocionado e ele pede que ela não vá, mas Sabina não muda de ideia. Mais 2 anos se passam e Sabina, agora psiquiatra qualificada, está em Viena, onde se encontra com Freud. Durante a discussão sobre a psicanálise, Sabina expressa que está do lado de Freud, mas também enfatiza a importância da coexistência entre Freud e Cal para o desenvolvimento contínuo da psicanálise. No entanto, Freud não parece estar interessado em se reconciliar com Cal. Eles ficaram tão distantes que nem querem ver o rosto um do outro. 1 ano depois, Sabina visita Emma em sua residência. Sabina agora está casada com um médico russo e está esperando um filho, e o casal manifestou preferência por uma menina. Enquanto conversam, Emma revela que o estado mental de Cal vem piorando desde que ele encerrou o relacionamento com Freud. Como resultado, ela pede a Sabina para falar com ele. Por outro lado, vemos Cal sentado calmamente à beira de um rio tranquilo. É revelado que ele se distanciou de seu trabalho de pesquisa e não é mais produtivo. Pouco depois, Sabina se aproxima dele e inicia uma conversa. Cal revela que tem sido atormentado por sonhos apocalípticos que o impedem de dormir. Às vezes, ele vê que a cidade inteira está sendo devastada por uma enchente tão gigantesca que pode destruir o mundo inteiro. Sabina acha a conversa chata, então muda rapidamente de assunto e informa que está voltando para a Rússia com o marido. Ela então pergunta sobre sua nova amante, e Cal responde afirmando que o nome dela é Tony e que ela se parece com Sabina. Ele diz que Tony o lembra dos bons momentos que passou com Sabina. Cal admite ainda que o seu amor por Sabina contribuiu para o seu crescimento pessoal, mas reconhece que não há nada que possa fazer para mudar a situação. Após a conversa, Sabina sobe em uma carruagem e sai da cidade enquanto Cal ainda está perdido em pensamentos. Nas considerações finais do filme, são divulgados os destinos dos 4 analistas. É mencionado que Otto morreu tragicamente de fome em Berlim em 1920. Freud, após ser forçado a sair de Viena pelos nazistas, faleceu de câncer em Londres em 1939. Sabina, tendo treinado vários analistas na União Soviética, sofreu um destino devastador junto com suas 2 filhas quando foram baleadas pelos nazistas em 1942. Enquanto isso, Cal superou um colapso nervoso e alcançou o reconhecimento como o melhor psicólogo do mundo. Antes de sua morte em 1961. Obrigado por ter assistido até aqui. Se inscreva no canal, deixe o like e até a próxima.